Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Saúdo os meus queridos ouvintes com a paz do Senhor Jesus Cristo, meu querido amigo, minha querida amiga. Obrigado pelos seus ouvidos, atentamente a palavra, a voz do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado pela tua presença. Você não sabe o quanto é importante, não somente para mim, mas para Jesus Cristo, para o Espírito Santo e para Deus. Você não faz ideia de quanto você é importante. Você não faz ideia de quão Jesus te ama. Mas para que o amor dele se manifeste na sua vida, é necessário que você se arrependa dos seus pecados, aceite ele como teu salvador, para que ele possa tirar você da condenação do inferno e te levar para o reino de glória. Hoje, senhoras e senhores, nós daremos continuidade ao livro do Gênesis, capítulo de número 2. Nós paramos no versículo de número 21, falta aí 21, 22, 23, 24, 25 versículos. Falta 1, 2, 3, 4, 5 versículos para terminarmos o capítulo de número 2 dos Gênesis e assim ingressarmos no capítulo de número 3 do livro dos Gênesis. Louvado seja Deus! Um livro que foi escrito por Moisés. Ele escreveu o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. São os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecido como Pentateuco. E também, segundo as informações, Moisés também escreveu o livro de Jó, né? Inclusive, o livro de Jó foi o primeiro livro escrito. O Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Lembrando que a Bíblia não está em ordem cronológica, ou seja, o livro de Jó é até mais antigo que o livro do Gênesis. O livro do Gênesis está como primeiro porque está falando sobre o princípio das coisas, como tudo iniciou. E quando nós lemos alguns textos da Bíblia, de alguns livros, nós temos que levar em consideração que é uma narrativa. Ou seja, Moisés está escrevendo uma redação narrativa. Ele está narrando, ele está escrevendo o que aconteceu no passado, ele está narrando. Exceto o livro dos Salmos, que é o livro de Cânticos, conhecido como livro de poesia, que na verdade Salmos é o inário do povo de Israel, e alguns outros livros. Fora isso, a Bíblia ela é uma narrativa, onde está narrando os acontecimentos, onde está narrando as questões, não é? Como nós vimos aí, às vezes uma parte está na frente e depois que a gente lê aquilo ali, fala tudo de novo depois nos versículos posteriores, né? A gente lê um versículo, tira ali o entendimento e depois vem outros versículos posteriores explicando tudinho sobre o versículo anterior, não é? Então isso é o que? Uma narrativa. Moisés fez ali uma introdução e fez ali depois da introdução a explicação, narrando certinho, bonitinho, com riqueza de detalhes, as questões que podem ter ficado em dúvidas em certas partes da Bíblia que a gente lê. Então, devemos levar em consideração, principalmente no livro do Gênesis, que o livro do Gênesis é uma narrativa. É como se fosse uma redação narrativa. Quando você vai escrever uma redação, tem ali a dissertativa, a narrativa, entre outros. Então, aqui Moisés está narrando os acontecimentos. E isso deve ser levado muito em consideração na hora da leitura, para adquirir o entendimento. Como, por exemplo, Gênesis 1 e 1 é a introdução, e a partir do versículo de número 2 até os versículos posteriores aí, fala de como criou. Ou seja, no princípio criou Deus os céus e a terra. Tá, mas como que Deus criou os céus e a terra? Como foi o processo da criação? O processo da criação está a partir do versículo de número 2 em diante. A partir do versículo de número 2 em diante, está todo o processo da formação e da criação. É uma explicação do resumo de Gênesis 1 e 1. Gênesis 1 e 1 é um resumo. A partir de Gênesis 1 e 2, dos versículos 2 em diante, ele está explicando como foi o processo de criação, de formação da terra, dos animais, como surgiram, como foi tudo feito, tudo bonitinho.
O versículo de número 21, da verdade, do versículo de número 18 ao versículo número 5, ele está narrando como a mulher foi feita. No capítulo 2, do versículo de número, a partir do versículo de número 4, no versículo mais explicitamente 27, ou 7, perdão, no versículo 7 do capítulo 2, ele explica como foi formado o homem. Aí, nos versículos posteriores, já explica como foi formado a mulher. Porque nós vemos no capítulo de número 1, no versículo 27 do Gênesis, que fala que Deus criou o homem segundo a sua imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Tá, mas como Deus criou o homem? Como Deus criou a mulher? Qual foi o processo? O processo de criação e de formação do homem e da mulher está a partir do capítulo de número 2. No versículo número 7 fala do homem e o versículo 18 a 25 fala de como foi feito a mulher. Então, Moisés narrou do capítulo 1, versículo 27, que Deus criou o homem e a mulher. Isso, macho e fêmea. Pronto, acabou ali. Tá, mas como foi o processo? Qual foi a formação? Como ele fez isso? Como ele pôs isso em ação? Aí, para tirar essas dúvidas, Moisés narrou como foi a maneira e a forma que Deus criou o homem, do pó da terra, não do barro, não da lama. O barro é a parábola, ou lá do Jeremias 18, do vaso na mão do oleiro, tá? Por isso que a gente costuma falar que nós somos homens de barro, vasos de barro, lá na mão do oleiro. Mas o ser humano não foi feito do barro, o ser humano foi feito do pó, poeira, aquele pó de terra que sobe quando na estrada de terra, quando passa o carro lá, sobe aquela poeira lá, era aquele pó que o homem foi feito. Aí vem agora a criação e a formação da mulher nos versículos que nós vamos fazer a leitura a partir do versículo de número 21 do capítulo de número 2. Diz assim a palavra do Senhor: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. Ou seja, Deus, antes de criar a mulher, antes de formar a mulher, deu um sono pesado a Adão. Ou seja, Adão adormeceu, Adão dormiu, Deus pôs Adão para dormir. Eu gosto muito do professor Adalto Lourenço. Eita, homem de Deus! Ele é um baita de um cientista e as informações dele são todas bíblicas. Ele é um cientista cristão, ele é um servo de Deus. Tem vários vídeos dele no YouTube sobre a questão de biologia, de genes, a criação. Ele é criacionista, como nós somos, o cristianismo é criacionista. Ele fala sobre a questão dos fósseis, ele fala sobre a questão da criação, ele tem uma profundeza, ele tem vários artigos falando da Bíblia, explicando a Bíblia, falando de Deus, de Jesus, o ensinamento dele, as palestras dele são incríveis para quem quer adquirir conhecimento, um conhecimento na base científica, porque Deus é o Deus da ciência, o Deus que nós servimos é o Deus da ciência, a ciência foi criada por ele, né? O homem apenas descobriu a ciência e colocou em prática. Às vezes o homem se perde aí na ciência, aí nas suas próprias mentiras e ideologias, mas a ciência verdadeira, quem criou foi Deus. Tudo que tem no mundo foi Deus que criou. A matemática, a ciência, a escrita, a fala, foi tudo criado por Deus. O ser humano apenas desenvolveu e fez descobertas arqueológicas, descobertas científicas, que tudo que existe foi uma descoberta. O homem não cria nada, o cientista não cria nada, ele descobre aquilo que já existe, já foi criado por Deus. Não é uma obra do acaso, como diz os teoristas da evolução, porque a teoria da evolução é nada mais, nada menos que uma obra do acaso, que por acaso aconteceu isso, que por acaso aconteceu aquilo, que depois disso veio aquilo, que depois foi acontecendo isso e aquilo, que por acaso, que por acaso, que por acaso, até que o ser humano evoluiu do macaco. Não. Você não é uma obra do acaso, você é fruto da obra de Deus, você é fruto da imaginação, do querer e do desejo de Deus, você não é obra do acaso. Você é imagem e semelhança de Deus, você é fruto da vontade de Deus, do desejo de Deus, da criação de Deus, tá? Coloque isso na sua cabeça, você não é qualquer um, você não é obra do acaso, mas também não fique se achando demais, tá? Quem se acha demais acaba sobrando. Mas tem vista na tua cabeça, você não é um lixo,
Você não é um qualquer. Você não é uma porcaria. Você é fruto da vontade de Deus. Você não é obra do acaso. Você é fruto da criação de Deus. Você é fruto do desejo de Deus. Deus desejou a sua existência. Deus quis a sua existência. Assim você foi feito a imagem e semelhança de Deus. Você foi criado e formado. Hoje, através de um homem, de uma mulher, Deus criou Adão e Eva, e de acordo com o caso de Adão e Eva, que gerou aí a humanidade inteira. Depois somos aí progenitores aí também da descendência de Noé, né? A gente é da descendência de Noé, a gente somos descendentes de Noé também. Então saiba, você é fruto do querer de Deus. Você é fruto da vontade de Deus. Deus quis que você nascesse. Deus quis que você existisse. Deus desejou a sua existência. Você não é qualquer um. Você é imagem e semelhança de Deus. Você é fruto da vontade de Deus. Você é fruto do querer de Deus. Você é fruto de Deus. Entenda isso, cara. Entenda, gente, que você não é qualquer coisa. O diabo quer te colocar para baixo, te tratar como um lixo, como um nada. Mas você é alguém. Você é um alguém importante para Deus. Você é imagem e semelhança de Deus. Você é fruto do querer de Deus. Você é fruto do desejo de Deus. Deus desejou, Deus quis e Deus agiu. Você é fruto da ação de Deus. Porque Deus quis, Deus desejou e Deus agiu. E você nasceu, aleluia, não para ir para o inferno. Você não nasceu para ir para o inferno. Você nasceu para viver na presença de Deus. Você nasceu para viver na presença do Espírito Santo, na presença de Jesus Cristo. Você nasceu para dar glórias a Deus, você nasceu para glorificar a Jesus Cristo. Você nasceu para estar perto de Deus, para se aproximar de Deus, para se aproximar de Cristo e dar-lhe glória e louvor. Não foi dado nenhum outro nome pelos céus, a não ser o nome Jesus Cristo, para que você possa ser salvo, para que você possa ser liberto, para que você possa se aproximar de Deus. Porque o pecado afasta o homem de Deus, mas Jesus Cristo junta o homem a Deus. Aleluia, louvado seja o teu santo nome. Você não é obra do acaso, você é fruto do querer e do desejo de Deus. E o desejo de Deus é que você esteja na presença dele, que você seja um adorador por excelência, que você seja uma pessoa de bom caráter, que você seja uma pessoa humilde, que você esteja na presença de Deus. Deus quer que você esteja na presença dele todos os dias, até a consumação dos séculos. E quando os séculos se consumirem, Deus quer que você ainda continue na presença dele na eternidade. Deus quer você perto dele. Ele te criou, ele te fez não para você ficar longe dele, mas para você ficar perto dele. Você não é fruto do acaso. Coloca isso na tua cabeça. Se entregue a Jesus Cristo. Faça uma oração de confissão. Confesse seus pecados a Jesus Cristo. Confesse suas iniquidades a Jesus Cristo. E peça ajuda a Jesus Cristo para deixar esses pecados, transgressões e iniquidade. Não importa o que você faz hoje, não importa o que você é hoje, não importa o que as pessoas consideram que você seja hoje. Você pode se tornar algo que Deus quer. Os homens não farão o teu nome, mas Jesus Cristo vai fazer. O seu passado não interessa, o que você foi daqui para trás não importa mais para Deus a partir do momento que você confessa os seus pecados e deixa e começa a seguir a Jesus Cristo. O passado não vai importar, os defeitos não vão importar, mas a partir do momento que você se entrega a sua vida a Jesus Cristo, não importa se você matou, roubou, estrupou, fez atrocidades, cometeu chacinas, não importa. Se você aceitar Jesus Cristo e abandonar essas práticas, se arrepender disso, tiver arrependimento, confessar Jesus Cristo e falar: Jesus, eu fui horrível, tem de piedade de mim, Senhor, me torne uma pessoa melhor. E você começa a agir em nome de Jesus, pregar, evangelizar, além de tirar a vida, você começa a dar vida, além de fazer o mal, você começa a fazer o bem. Esse é o evangelho de Jesus Cristo, tá bom? Eu sei que é algo que parece ser absurdo e de certa forma a cruz pode ser um absurdo para as pessoas normais que não entendem o evangelho da graça, mas para quem passou pela transformação de Jesus Cristo vai compreender o quão bondoso, quão misericordioso é Jesus Cristo.
Versículo de número 21 do capítulo de número 2 de Gênesis diz assim: Então o Senhor Deus fez cair um sono sobre Adão. Aleluia. Adão dormiu. Adão adormeceu. Deus pôs Adão para dormir. Depois que Deus pôs Adão para dormir, o que aconteceu? E este adormeceu. E o que aconteceu depois? Ele tomou uma das suas costelas. Aleluia. Esse homem, Adalto Lourenço, ele falou exatamente sobre isso. Uma coisa interessante. Aleluia. Quando nós vamos fazer alguns exames, tem ali a anestesia. Ou seja, Deus anestesiou Adão. Adão passou por uma anestesia divina ali. Ele adormeceu em um sono profundo. Adormecer em um sono profundo é nada mais nada menos que uma anestesia. Quando o médico vai ou fazer uma operação, uma cirurgia, ele precisa anestesiar a pessoa. A pessoa precisa estar dormindo, um estado profundo. Então foi o que Deus fez com Adão. Colocou Adão em anestesia, um estado profundo. E depois Deus fez aí uma engenharia genética, né? Aí Adalto Lourenço explica melhor a engenharia genética, né? O que vem essa engenharia genética? Ele tirou da costela de Adão e produziu uma mulher a partir da costela. Carne da carne, osso do osso. Aleluia. Deus fez da costela de Adão, do osso de Adão, da carne de Adão, uma adjuntora, assim como ele. Deus não fez a mulher do pó da terra. Não, 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 não. Deus não fez o mesmo com a mulher que ele fez com o homem. Não, 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 não. O homem foi feito do pó da terra, mas a mulher foi tirada do homem, da essência do homem. Aleluia. Porque o homem é incompleto sem uma mulher, mas quando o homem tem uma mulher, ele é completo, ele tem a sua amiga, sua parceira, sua disjuntora, ele se completa, enfim, ele fica completo, porque a mulher é a essência do homem. Sem a existência do homem, sem o homem sem uma mulher não é nada, da mesma forma que uma mulher sem um homem não é nada também. Os feministas, os filhos do diabo, os filhos de Belial vão falar ao contrário, mas um homem sem uma mulher não é nada, da mesma maneira que uma mulher sem um homem não é nada, porque os dois foram feitos para serem juntos, os dois foram feitos para ficarem juntos, o homem e a sua esposa, a mulher e o seu marido. Louvado seja Deus, eles têm a essência de um. Aleluia. Deus tirou da costela de Adão, ou seja, Deus tirou da essência de Adão, Deus tirou da carne de Adão, para que quando Adão olhasse, ele não sentisse mais só, porque não é bom que o homem fica só, e o homem estava sozinho na solidão. O homem via que todos os animais tinham companhia, tinha o macho, a fêmea, tinha seus companheiros de sexo, seus companheiros de vida, mas o homem não tinha companheira de vida, e Deus olhando isso, falou, não é bom que o homem fica só. O homem não vai ficar mais sozinho. Eu vou dar uma companheira para ele. Eu vou dar uma amiga para ele. Eu vou dar alguém que ajude ele. Alguém que o exorte quando estiver ali cometendo um erro crucial. Mas também vai ser uma amiga que vai incentivar ele a continuar em pé, a continuar de firme, que vai ser a base, o alicerce, que vai manter o homem de pé, lutando e protegendo por aquilo que é mais precioso. Louvado seja Deus, a sua família. Glória a Deus. E tomou das costelas de Adão e cerrou a carne em seu lugar. Aleluia. Ele arrancou a costela de Adão ali, costurou tudo direitinho, bonitinho, tudo de novo. E daquilo da onde ele tirou a costela, e depois, e da costela que o Senhor Deus tomou. Olha, versículo 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher. Criou-se uma mulher. Depois que Deus criou a mulher, depois que Deus formou a mulher, ele trouxe ao homem. Adão, tem aqui um presente para você. Eu quero te presentear com algo. Eu vejo que você está sozinho. Eu vejo que você está na solidão. Eu vejo que você olha para a natureza e vê que todo mundo tem o seu par. E você vê que não tem o seu par. Você não achou um par para você. Não se preocupe. Eu vi o seu semblante, eu vou trazer para você um presente. Aqui está a mulher. Aleluias. E depois que Deus trouxe Adão, olha o que diz o versículo 23. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne.
Aleluia. Imagine a alegria de Adão vendo alguém parecido com ele, vendo alguém com a própria essência dele, aleluia, que se parece com ele em essência, em matéria, aleluia, da mesma forma. E Deus deu coisa boa, não foi qualquer uma feia aí, não, foi coisa boa, coisa bonita. Louvado seja Deus, Deus tem sempre o melhor para dar, para oferecer. Aleluias, tanto por dentro quanto por fora. Louvado seja o nome santo do Senhor. E quando Adão olhou para Eva, aleluias, ela ainda não se chamava Eva, para a mulher que Deus trouxe, para o presente que Deus deu, Adão disse: essa é osso do meu osso e carne da minha carne. Essa se parece comigo. Essa é igual a mim. Aleluia. Achei a minha companheira. Achei aquela que vai estar comigo até os últimos dias da minha vida. Achei aquela que vai ficar ao meu lado para sempre. Achei aquela que não vai me abandonar. Achei aquela que vai me ajudar. Achei aquela que vai estar comigo sempre. Esta é osso do meu osso e carne da minha carne. Aleluias. Louvado seja Deus. Eva não foi a segunda mulher de Adão. Não cai nessa história de Satanás. Não vá para a história do diabo, não. Não vai para esse lado aí que o diabo quer acabar com a tua mente. Aleluias. Deus criou uma única mulher, Eva. O que o versículo 27 do capítulo 1 está dizendo é que Deus criou o homem e a mulher, macho e fêmea os criou. Isso aí é uma introdução. Agora vem a explicação, os mínimos detalhes, como foi feito o homem e a mulher, o processo de criação, o processo de formação, nos versículos posteriores do capítulo posterior. Aleluia. Tenha em mente isso, que aqui no capítulo 1, versículo 27, Moisés resumiu o que Deus fez. O homem e a mulher, macho e fêmea os criou. Ele é um resumo. Louvado seja Deus. Agora, o processo de criação, de formação, está a partir do capítulo de número 2. O versículo de número 7 fala como foi feito. E o versículo de número 21 ao versículo de número 23 foi mostrado como foi feito a mulher depois que fez o homem. Louvado seja Deus. Olha que coisa linda é a palavra do Senhor. E disse Adão: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porque do varão foi tomado. Essa será chamada varoa, porque do varão foi tirado. Deus tirou do homem a essência da mulher. Deus tirou do homem a mulher para criar a mulher. Deus tirou uma parte do homem e dessa parte fez a mulher. Por isso, aos versículos anteriores, portanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher e serão ambos uma só carne. Isso aqui é muito pregado e mencionado em pregações de casamento, quando vai fazer casamento, é muito mencionado em Gênesis capítulo 2, versículo 24, que diz simplesmente assim: portanto deixará o varão seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher, apegar-se-á, se juntará, e ambos serão uma só carne. O homem e a mulher é uma só carne, porque a mulher veio do homem. O homem veio do pó. Ambos são pó. E quando Deus fez a disjuntora é para andarem juntos, em união, em harmonia, em companheirismo, corrigindo quando precisa corrigir, exortar quando precisa exortar. E também apoiar quando precisa apoiar. Incentivar quando precisa incentivar. Irem juntos, caminharem juntos, estarem sempre juntos. E serão ambos uma só carne. O sexo não é um simples ato de prática, onde o homem entra na mulher e a mulher é adentrada pelo homem. O sexo não é só isso. Pessoas que pensam que sexo é só isso,
Geralmente esse tipo de pessoa, elas vão em lugares inapropriados, como casas de prostituições. O sexo é muito mais do que o homem entrar na mulher para gerar um filho. Ali é um pacto. Sexo é o pacto mais sagrado entre o homem e a mulher diante de Deus. Aleluias. O casamento é um pacto que o homem faz com a mulher e a mulher faz com o homem. É a ação mais sagrada no casamento diante de Deus. No casamento. Por isso que sexo não pode ser feito fora do casamento. E tem que ser feito o homem com sua esposa e sua esposa com seu marido. E a mulher com seu marido. Nada de troca de casal, nada de swing, nada de dormir com duas, com três ao mesmo tempo, para se achar o garanhão gostosão, nada disso. É a sua esposa, a sua mulher. Nada de fornicação, nada de prática fora do casamento. O casamento é para o homem conhecer a mulher e a mulher conhecer o homem. O sexo é onde o homem faz um pacto com a mulher e a mulher faz um pacto com o homem. E é o pacto mais sagrado, é a ação mais sagrada diante dos olhos de Deus no casamento. O sexo é a atitude mais sagrada diante de Deus entre o marido e sua esposa, entre a mulher e o seu marido. Não é algo que deve ser praticado à torta e à direita, simplesmente por prazer. Porque a Bíblia diz que o prazer do homem será da sua esposa e o prazer da mulher será do seu esposo. Ou seja, não é para o homem se satisfazer sozinho. Sexo não é para satisfação monótona, é satisfação dúbia, para dois. Não é só a mulher se auto-satisfazer sozinha. Não é para o homem se satisfazer sozinho, nem mulher se satisfazer sozinha. A Bíblia diz que o prazer do homem tem que ser para a mulher. Ou seja, o homem tem por obrigação satisfazer a tua mulher no sexo. Da mesma maneira, o desejo da mulher é para o homem. Ou seja, a mulher tem por obrigação satisfazer o desejo do homem. O homem não é para satisfazer seu próprio desejo, para satisfazer o desejo da tua esposa. A mulher não é para satisfazer seu próprio desejo, para satisfazer o desejo do seu esposo. Ambos na prática do sexo, entre quatro paredes, entre o marido e sua esposa e seu marido, no pacto mais sagrado, na ação mais sagrada diante de Deus, dentro do casamento. Por isso que Deus abomina a fornicação e a prática do sexo fora do casamento. Porque o sexo é um pacto. É quando o pastor ou padre ou um juiz de paz fala: eu vos considero casados, o marido pode beijar a noiva. A troca de aliança não é superficial para Deus. A troca de aliança não é tudo. A bênção do juiz de paz dizendo: eu os declaro casado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o noivo pode beijar a noiva, e ali ele sela um pacto com um beijo, com um selinho, sei lá. Naquele momento, é um pacto superficial. Agora, a lua de mel, o sexo, é um pacto mais profundo. É algo mais profundo. Aleluia. Eles vão selar o casamento com a prática do sexo. Aleluia, louvado seja Deus. Por isso que o homem tem que fazer com a sua esposa com seu marido, depois que casam na lua de mel. Porque não é uma coisa simples, não é qualquer coisa. E muitas pessoas só fazem sexo para se autossatisfazerem. Não é para se autossatisfazer, é para satisfazer o outro. Ou a pessoa com quem você está fazendo a prática.
Ou seja, o homem tem por obrigação satisfazer a mulher, e a mulher, ao mesmo tempo que está sendo satisfeita pelo homem, a mulher tem que satisfazer o homem. Da mesma maneira que o homem está sendo satisfeito pela mulher, o homem tem que satisfazer a mulher. O sexo é a ação mais sagrada entre o homem e a mulher no casamento. Por isso que Deus abomina a prática do sexo fora do casamento. Versículos de número 25. E ambos estavam nus, e o homem e a sua esposa, ou melhor, e o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Hoje nós usamos roupas, não chique, mas naquela época eles estavam nus. Eles não tinham consciência. É dada como chamada a dispensação da inocência, ou seja, o tempo da inocência, onde o homem e a mulher eram inocentes. Eles não tinham maldade, eles não tinham malícia, eles não tinham desejos perversos. Como quando o homem olha para uma mulher, ele vê ali só um pedaço de carne para ele se autossatisfazer. Ali quando o homem, quando não consegue uma mulher para se autossatisfazer, ele vai numa casa de prostituição. Se não tem casa de prostituição, ele vai assistir um pornô e se satisfaz ali com a mão. Isso é nojento, cara. Muito nojento. A mulher não é um pedaço de carne. Não é para você ficar olhando para a mulher como se a mulher não fosse nada, como se fosse só um objeto de sexo. Da mesma maneira, tem mulher que se olha para o homem como se o homem fosse um objeto sexual. A mulher não é um objeto sexual, cara. Põe na tua cabeça. A mulher não é um objeto sexual. Trate mulher com respeito. Trate a mulher como ela deve ser tratada. Não como um pedaço de carne que você vai comer e jogar fora depois os ossos. O que sobrar vai jogar para os cachorros. Não é bem assim que funcionam as coisas, não, rapaz. No Antigo Testamento, tem uns homens, eu não lembro agora o nome deles, que Deus matou eles com uma prática indevida do sexo. Sabe o que ele fazia? Ele praticava ação sexual, mas na hora que ele ia fazer a ejaculação, na hora que ele ia ejacular, ele ejaculava fora. Ele não ejaculava dentro da mulher, ele ejaculava fora. Na hora de que ia ejacular, ele tirava e ejaculava no chão. Ou seja, o esperma caía todo no chão. Ele não ejaculava dentro da mulher. Ele não fazia isso para dar prazer à mulher e nem mesmo dar filhos à mulher. Ele só estava usando a mulher como objeto sexual. Ele só estava usando a mulher para se autossatisfazer. Ele não estava nem aí pelos sentimentos da mulher. Ele não estava nem ligando se a mulher estava gostando, se ela estava feliz com aquela prática ou não. Ele só queria se autossatisfazer e tratá-la como se não fosse nada, como se a mulher fosse descartável. Sabe o que Deus fez? Achou mal, matou o cara. Deus tirou a vida dele. Ele morreu por causa dessa prática indevida de usar a mulher como objeto sexual, de usar a mulher como se fosse só um pedaço de carne e usa e joga fora. Não. Mulher tem que ser tratada com respeito. Ela é para ser amiga, para ser companheira, para estar com você não só nas boas horas, mas nas horas mais difíceis. Ela vai estar lá com você. Foi para isso que Deus fez a mulher. Aleluia. Deus fez a mulher para ser amiga, para estar com o homem nas horas mais difíceis. Quando o homem estiver pensando em desistir, a mulher vai dar o apoio ao seu marido. E ele vai ser revigorado e continuar de pé. Às vezes, por ele já teria desistido, mas pela sua esposa, pela sua família, pelos seus filhos. Ele se põe de pé como um guerreiro, mesmo ferido. Ele vai para a luta e para a batalha. É para ambos serem uma só carne. É para ambos estarem juntos.
serem amigos. A tua melhor amiga é a tua esposa. O teu melhor amigo é o teu marido. Coloca isso em mente. Coloca isso em mente. O sexo não é só para gerar filho. O sexo não é só para trazer vidas ao mundo. É para dar. O homem dá prazer à mulher e a mulher dá prazer ao homem. Como diz a Bíblia no Novo Testamento. Se eu não me engano, foi o apóstolo Paulo que falou isso no Novo Testamento. Saiba que casamento não é brincadeira. Que relacionamento sexual não é brincadeira. Usar a mulher como objeto sexual, tora, tá chegando, cabra. Tá achando que vai se safar? Tá achando que ninguém tá vendo? Tá achando que ninguém sabe? Tua hora tá chegando. A tua hora tá chegando. Ou tu se arrepende, confessa e deixa. Ou tu se arrepende, confessa e deixa e nunca mais pratique esses atos abomináveis aos olhos de Deus. Você tá ferrado, querido. Você vai estar ferrado, amigão. A justiça de Deus pode parecer tardia. A justiça de Deus pode parecer demorada aos olhos dos homens. Ah, mas quando Deus chega para mostrar que Ele é Deus, chega arrebentando tudo e mostrando que Ele é Deus. Ninguém pode fugir do juízo de Deus. Deus está dando corda. Deus está sendo misericordioso. Deus está sendo bondoso. Esperando você tomar vergonha na cara, abandonar essas práticas e começar a agir como homem. E não moleque. Parar de tratar a mulher como se fosse um objeto sexual e tratar a mulher como ela tem que ser tratada, como amiga e companheira. Não como lixo. Que você usa, descarta e joga fora. Não. Para com isso, rapaz. Para com isso. Deus vai te pegar. Se não for em vida, pode ter certeza que no juízo após a morte, Jesus te pega. E vai ficar feio pro teu lado, não vai ficar nada bom não. Enquanto tu tá vivo aqui na terra, dá tempo de você tomar vergonha na cara, se arrepender, confessar e deixar. Depois que morreu, filho, já era. Trono branco, Apocalipse, capítulo de número 20, se não me engano. Apocalipse, capítulo de número 20, a partir do versículo de número 11 ao versículo de número 15. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao versículo 15. Trono branco. Já era. Não vai achando que ninguém tá vendo. Não vai achando que ninguém tá sabendo. Deus tá sabendo. Deus tá vendo. E a tua hora vai chegar. E quando chegar, rapaz, tem nem palavra para descrever o que Deus vai fazer contigo. Tem nem palavra do que Deus vai, como Deus vai agir, nem sei como Deus vai agir, não tem nem noção. Eu não consigo nem pensar nem imaginar, não tem nem palavras. Mas Deus vai te pegar. Deus vai te colocar no estreito. Para você virar homem, virar macho. E parar de se achar o gostosão usando a mulher como objeto sexual. Tá se achando gostosão, garanhão, né? Não se preocupa não, porque teu tá guardado. Deus tá vendo. Deus tá observando. Deus ainda não agiu. Porque ainda não é o tempo. O livro do Apocalipse diz que existem 7 taças da ira de Deus. Deus está irado com isso. Deus está revoltado com isso. De pessoas que tratam outras pessoas como objetos sexuais. Deus está revoltado.
Deus está irado. E toda a sua ira não está caindo na terra. Por quê? Porque os anjos estão colhendo a ira de Deus em uma taça. Os anjos estão colhendo a ira de Deus em uma taça. E essa taça será derramada, uma após uma, sobre a humanidade inteira. Aleluia. O bicho vai pegar pro teu lado, rapaz. Ou você se converte ou se arrepende, ou não vai ter escapatória. Eu tô falando isso não somente para o teu bem, mas para o bem da humanidade, para o bem daqueles que você machuca, para o bem daqueles que você fere, para o bem daqueles com quem você brinca com o coração e com o sentimento das pessoas. Vai brincando com o pensamento, vai brincando com o sentimento das pessoas. Vai brincando com o coração das pessoas. Vai. Deus está irado com isso. Mas ainda não entrou em ação porque os anjos estão colhendo a ira de Deus em uma taça. Mas tua hora vai chegar. Se arrepende enquanto é tempo. Senhoras e senhores, finalizamos o capítulo de número 2 do livro de Gênesis, que é composto por 25 versículos. A partir do capítulo de número 3, na próxima mensagem, no próximo dia, em uma outra oportunidade, nós daremos continuidade da palavra de Deus, examinando a Bíblia, esperando a graça e a misericórdia de Deus se manifestar nas nossas vidas, nos enchendo do seu espírito, nos enchendo do seu conhecimento e da tua palavra. Nós iremos falar no capítulo de número 3 do livro de Gênesis sobre a tentação de Eva e a queda do homem. O capítulo de número 3, ele é composto por 24 versículos. Acredito que será quase a mesma tempo que a gente demorou do capítulo 2, que são 25 versículos. Bom, Deus abençoe sua vida. Obrigado por ter ouvido até o final. Jesus Cristo está muito feliz por isso. E Ele quer fazer uma obra gigantesca na sua vida, imensurável, da qual você nem imagina. Entrega a sua vida a Jesus. Não abandona Jesus. Não deixa Jesus. É muito fácil nós sermos como Judas, que traz Jesus por 30 moedas de prata, que traz Jesus pelo álcool, que traz Jesus pelo narguilé, que traz Jesus pela pornografia, que traz Jesus pela imoralidade, pela sexualidade, pela soberba, pela arrogância, pelo dinheiro, por coisas materiais. Infelizmente é normal. Não era para ser normal, mas infelizmente é normal, porque nós somos carne, somos pecadores, somos falhos. Mas Jesus Cristo morreu em nosso lugar na cruz do Calvário, para nos tornarmos em algo melhor. E o Espírito Santo desceu à terra, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, para fazer uma mudança na minha e na sua vida, para nos ajudarmos a caminharmos em santidade e retidão aos olhos de Deus, aos olhos do Pai, e sermos salvos segundo a sua misericórdia. Deus abençoe a todos e até a próxima.